ministro-presidente João Oreste Dallazen, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e cumprimentá-lo, presidente, pelas iniciativas que estão sendo tomadas, como, por exemplo, essa que o senhor referiu, o Programa Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Nós devemos reconhecer plenamente essa iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, sob a sua presidência, com um olhar atento para a prevenção dos acidentes de trabalho como uma questão muito relevante aos direitos humanos no Brasil. O censo 2010 indicou cerca de 25% da nossa população declarando-se como pessoa com deficiência. E a cada dia mais pessoas, lamentavelmente, com deficiência, a partir da condição de acidentes de trânsito ou acidentes de trabalho. Circunstâncias que podem e devem ser evitadas. E o TST, sob a sua presidência, orienta o Brasil nessa caminhada. Lhe agradeço profundamente e quero reconhecer, no conjunto das ações tão relevantes do TST, esta ação tão importante para o Brasil, que salva vidas e constitui um novo paradigma também de justiça do trabalho. Quero cumprimentar também o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, e, através do ministro Aloysio, a todos vocês que participam, neste momento, deste curso, 12ª edição, de um curso que afirma a magistratura como aquela carreira de Estado vocacionada ao aperfeiçoamento contínuo. E não é simples que a magistratura tenha essa opção. O significado da ENAMAT é de um olhar para o aperfeiçoamento contínuo, inclusive diante de novas relações do trabalho que estão estabelecidas com perspectivas sempre novas também no mundo do trabalho. Então, eu quero cumprimentá-lo e dizer que a formação contínua para todas as carreiras de Estado é ação essencial. E a ENAMAT cumpre seu papel. E destacar que muito me honra este convite ser feito à Secretaria de Direitos Humanos. Nós teremos, não apenas nesta abertura, mas ao longo do curso também, o José Guerra, que é o nosso secretário executivo da CONATRAI, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, estará também com vocês aqui trabalhando, porque nós tivemos juntos, assinamos aqui entre a ENAMAT e a Secretaria de Direitos Humanos, com o apoio do presidente do TST, assinamos um acordo de cooperação que é a base desse nosso trabalho conjunto. E este acordo de cooperação, assinado em 11 de março deste ano, de 2012, ele é fruto de um trabalho constante já desenvolvido pela CONATRAI, a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, e a ENAMAT, que tem realizado, nos diferentes lugares do Brasil, um trabalho conjunto, inclusive fomentando nos estados a existência de comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo, que, num diálogo aberto e profícuo, um diálogo muito firme de ação com a magistratura do trabalho, tem conquistado resultados muito importantes para enfrentarmos essa violação de direitos humanos. Então, ao senhor, doutor Aloysio, eu quero agradecer o acordo de cooperação para um trabalho integrado, para o enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil, ao trabalho infantil e também a oportunidade de estarmos trabalhando neste curso de aperfeiçoamento, este curso também com olhar sobre o enfrentamento do trabalho escravo. Cumprimento também aqui a vice-presidenta do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, e a ministra Maria de Assis Calsing, ministra do TST e conselheira da ENAMAT, que, neste momento inicial, também compuseram esta mesa e que tenho a honra de tê-las neste momento e deixá-las à vontade também diante das ações que possam estar desenvolvendo nesta manhã
mas estão conosco neste momento, eu as cumprimento. Senhores ministros e ministras, senhores integrantes da magistratura e membros da magistratura do trabalho de um modo geral. Doutora Luísio, quando trouxe aqui, nas palavras iniciais, referir-se aos magistrados como instrumentos de paz, me fez lembrar um conceito essencial de alguém que, ao longo de toda a sua atuação política, acadêmica e vinculada ao direito, é uma das principais referências para a afirmação dos direitos humanos como um conceito complexo que busca a sua orientação a partir das mais diversas áreas de saberes, dos mais diversos saberes, da filosofia, das ciências sociais, do direito, enfim, das mais diversas áreas, estruturando um pensamento de direitos humanos. E este professor, Norberto Bobbio, que é uma referência para o direito, assim como para os direitos humanos, ele apresenta, na sua reflexão sobre a chamada Era dos Direitos, aquela que foi inaugurada no período posterior à Segunda Grande Guerra Mundial, uma era de pressupostos éticos diferenciados para a humanidade, ele nos traz a referência de que a paz, portanto, instrumentos de paz na sua atuação, a paz, os direitos humanos e a democracia são conceitos que se integram de forma interdependente, que são absolutamente dependentes uns dos outros, um do outro, para estruturar as sociedades contemporâneas democráticas, orientadas filosoficamente para e pelos direitos humanos, e orientadas também e capazes de produzirem na esfera contemporânea internacional, mas também na relação entre os Estados nacionais e os seus cidadãos e cidadãs, os verdadeiros pressupostos de paz que devem orientar a atuação de cada um dos poderes e dos Estados de um modo geral. Eu me lembrei dessa referência a partir da sua abordagem, da sua caracterização dos magistrados como instrumento de paz, porque a busca da solução de conflitos, de diferenças, reconhecendo as diferenças de opinião na sociedade contemporânea, como parte da própria democracia, os diferentes pontos de vistas, como parte da própria democracia, mas a mediação, a capacidade de decidir pelo que é adequado, a capacidade de ter a normativa da lei, o direito, como a base dos direitos humanos, da democracia e da paz, e buscar o que o presidente João Oreste nos trouxe aqui, a sabedoria na decisão, o equilíbrio na decisão. São ações que certamente serão exigidas, são exigidas dos senhores e das senhoras no cotidiano da vida da magistratura. Certamente, a preparação para esta atitude de decidir, ela tem sido o objetivo das suas vidas. E nós, no Brasil, que atuamos em direitos humanos, precisamos reconhecer que a justiça do trabalho é uma experiência de justiça para assegurar, no mundo do trabalho, os direitos humanos. Para assegurar o direito, para assegurar a justiça. E por que não, então, caracterizá-la como uma justiça também integrada à noção de direitos humanos, à complexidade da noção de direitos humanos. A construção de bases democráticas para uma sociedade é um desafio permanente para o Estado, nos seus mais diversos poderes constituídos, e para a própria sociedade. A democracia não é algo acabado, concluído.
particularmente quando temos no nosso país o desafio de redesenhá-la diante de tantos momentos de exceção, tantos momentos de quebra da normalidade democrática. Vivemos hoje no Brasil o mais longo período sob a égide da lei, da Constituição, do direito. Vivemos o mais longo período democrático da história do país. E essa democracia, jovem no Brasil, mas que dá frutos tão importantes, inclusive observando os seus próprios limites e tomando decisões cotidianas para o seu aperfeiçoamento. Pois se a democracia não é acabada, cabe a cada geração produzir a partir da própria sociedade consciente, cidadã e ativa, mas dos poderes que a própria democracia constituiu, na renovação destes poderes em métodos, em maior proximidade com a sociedade, em um olhar para as questões novas que se apresentam a cada dia. O mundo do trabalho é permeado permanentemente por novas relações de trabalho. Sem dúvida, nós estamos chamados para produzirmos direitos humanos, democracia e paz como faces múltiplas de relações que devem estar aperfeiçoadas em todos os momentos na sociedade e no Estado brasileiro. Neste sentido, o Brasil participa também, além do Brasil produzir, a partir da Constituição de 88, novas regras que trouxeram para a normativa jurídica do nosso país pressupostos que foram, no plano internacional, assumidos em 1948 e que por 40 anos não tiveram também a possibilidade de participarem do texto mais amplo que o país tem, que é a sua própria Constituição. O país, a partir de 1988, nós podemos afirmar também, ele assumiu de forma mais clara uma participação nos sistemas internacionais de direitos humanos. No sistema das Nações Unidas, tendo como um dos polos principais a própria OIT, e no sistema da OEA. Portanto, o sistema ONU e o sistema OEA são sistemas internacionais aos quais o Brasil participa por decisão soberana. E a nossa legislação nacional, desde a Constituição Federal, de 88, trouxe elementos também, organizou-se a partir destes compromissos, que no plano internacional não estabelecem regras exclusivamente para como o Brasil se relaciona com os demais países do mundo, mas as regras que o sistema ONU e o sistema OEA organizam para o mundo contemporâneo e que o Brasil participa, são regras principalmente para orientar, assim como com os demais países do mundo, a relação que o Estado, em cada nação, tem com seus cidadãos e cidadãs. O que está orientado nos sistemas internacionais de direitos humanos não é apenas como os países e as nações se relacionam, como os Estados nacionais se relacionam, mas, fundamentalmente, por tratados, por normas, por pactos. O que está orientado e que o Brasil participa são instrumentos que organizam como o Estado, nós que aqui nos encontramos, os poderes que aqui se encontram, se relacionam com a sua população diretamente, enfrentando a lógica de um Estado que, em muito ao longo da história, e aí está a afirmação dos direitos humanos, foi reconhecido como violador de direitos. O Estado não tem sido, principalmente, ao longo da história da sua existência,
aquele ente que tem assegurado direitos. O Estado tem sido também amplamente violador de direitos humanos. E organizarmos a relação entre o Estado e a sociedade, tendo como base uma legislação democrática, uma Constituição que nos orienta a permanência da normativa democrática, sem solavancos ou rupturas de ocasião, favorecendo e valorizando as instituições democráticas, a autonomia das instituições, a autonomia da ação da magistratura, a autonomia plena da ação do Ministério Público, a harmonia em relação entre os poderes, mas tendo como referência a relação com os direitos humanos, que deve pertencer a cada indivíduo, a cada ser humano, a cada pessoa, indistintamente, dentro de uma nação, é um pressuposto essencial da democracia para frearmos também atitudes que sejam violadoras de direitos humanos pelo Estado, seja no ambiente da política, com as ditaduras, seja na influência econômica sobre o Estado, quando também sobre o Estado, em qualquer dos poderes, no executivo, no legislativo ou em qualquer lugar, possa agir indevidamente a pressão, ora política, ora econômica, desviando o Estado da sua atribuição fundamental, que é honrar a sua relação com a sociedade a partir de uma visão de direitos humanos e de uma visão democrática. Nós, portanto, ao tratarmos dos temas para os quais estamos convidados aqui, o trabalho escravo, o trabalho infantil, as violações de direitos humanos no mundo do trabalho, não podemos nos furtar a apresentar uma noção de que o Estado deve permanentemente democratizar-se para o cumprimento da sua função e estar atento de que ele serve a todos os brasileiros e brasileiras, e não apenas àqueles que participam, ora diretamente dele, ou aqueles que estão incluídos com o poder em um ou outro momento na sociedade brasileira ou na sociedade que nós vivemos. Do ponto de vista das ações que precisamos desenvolver, sem dúvida, nós precisamos estar atentos, quando falamos em mundo do trabalho e direitos humanos, para que as necessidades, as questões apresentadas como tão necessárias pela conjuntura econômica, ou apresentada ora como elementos estruturais, não estejam, e nem sempre tão estruturais assim, não estejam na linha de frente das decisões políticas precarizando as relações de trabalho. A virtude da justiça do trabalho, entre todas as que nós podemos aqui destacar, e que foram várias delas destacadas com conhecimento que deve ser reconhecido por toda a sociedade brasileira, num momento pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, em outro momento pelo ministro-presidente João Oreste Dallazen. Mas eu destacaria, doutor Dallazen, ministro Dallazen, entre as virtudes da justiça do trabalho, a permanência. Uma instituição com mais de 70 anos. Assim como a própria legislação trabalhista no Brasil. Não cedermos no ambiente da política a precarização das relações de trabalho como orientação para respondermos às situações conjunturais da economia é uma das questões essenciais para os direitos humanos. A legislação de direitos humanos, que é a legislação trabalhista também, eu quero, a partir dessa compreensão, dizer aos senhores que nós, em direitos humanos, compreendemos a legislação trabalhista e a justiça do trabalho como justiça de direitos humanos e legislação de direitos humanos no mundo do trabalho. Se assim compreendemos, nós devemos resistir sempre a que no Brasil tenhamos a precarização das relações de trabalho como porta de acesso, pretensa porta de acesso, falsa porta, em verdade, de acesso à possibilidade de gerarmos mais emprego ou, em algum momento,
aquecermos, em um ou outro momento, a economia diante dos solavancos do capital na sua relação com o mundo do trabalho e com o crescimento econômico. A Europa, nos dias atuais, vive um movimento sério e negativo do ponto de vista das relações de trabalho. O Brasil teve a oportunidade, através da própria presidenta Dilma, que tem compromissos firmes com a Justiça do Trabalho, que tem compromissos claros com o mundo do trabalho. A presidenta Dilma, ao pronunciar-se nas Nações Unidas, fez uma crítica direta, respeitosa, mas fundamentada das soluções para o aquecimento da economia que buscam retirar direitos dos trabalhadores, como se esta fosse uma solução real para os problemas do capital e da sua reprodução no atual período histórico. E não, ao tempo que governos no mundo, ao ocuparem estas soluções de ocasião, negam-se a compreender que os graves problemas da economia e que são suportados de forma perversa através do desemprego imposto a uma geração nos diversos países do mundo desenvolvido, os verdadeiros problemas estão exatamente em retirar-se do mundo do trabalho o protagonismo e colocar-se o protagonismo da economia exclusivamente no capital financeiro, na ciranda financeira, na bolha imobiliária e nas circunstâncias que têm levado a crises não apenas cíclicas, mas que têm orientado muito mais para o rumo da crise do que das soluções às grandes economias mundiais. O Brasil, no sistema ONU, tem sustentado soluções para o mundo do trabalho que sejam soluções de partilha, soluções de renda, soluções do aquecimento da economia através de mais investimentos sociais, da formação contínua e de um modelo que o nosso país constituiu ao longo dos últimos anos. O Brasil, ao longo dos últimos anos, produziu uma nova síntese entre área social e economia. E esta síntese entre área social e economia nos ofereceu resultados que fizeram ampliar o número de empregos e ampliar o número de empregos reconhecidos como empregos formais. Buscarmos a formalização, enfrentarmos a informalidade e assegurarmos aos trabalhadores direitos como trabalhadores e trabalhadoras. Este fenômeno para o Brasil pode ser identificado, por exemplo, quando nós vivenciamos, em termos de regiões metropolitanas, o maior índice de emprego formal da nossa história. Quando identificamos cerca de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que superaram a condição de pobreza e não principalmente pelo viés dos programas de renda mínima do governo, mas principalmente por encontrarem uma vaga no mercado de trabalho. O Brasil finalmente recuperou também, está trabalhando, mas já recuperou boa parte, conceitual e do ponto de vista muito prático e concreto, da educação para o trabalho, com a formação profissional, com as escolas técnicas, os institutos voltados à educação profissional e tecnológica. Educação, trabalho e desenvolvimento social passaram a ser uma obsessão para o Brasil. E ainda que a crise econômica não tenha cedido, mas viva-se uma nova etapa desta crise, desde o ano passado, no cenário internacional, no Brasil, a obsessão é manter nível de emprego. E emprego significa trabalho protegido sobre a legislação trabalhista. Mas é verdade também, que nós vivenciamos grandes contradições no nosso país. E aqui se encontram as questões relacionadas ao trabalho escravo e ao trabalho infantil.
Do ponto de vista do trabalho escravo, nós temos feito um enfrentamento no nosso país que parte de uma questão que não é simples para nenhum governo. Não é simples assumirmos a existência de trabalho análogo à escravidão. É interessante porque em todas as estatísticas e em todos os documentos da Organização Internacional do Trabalho ou no mundo que tratam sobre a situação do trabalho, o Brasil aparece como o país que tem trabalho escravo. E é terrível, não apenas pela existência do trabalho escravo no nosso país, mas porque nós temos certeza absoluta de que nos demais países há uma maquiagem das situações de trabalho análoga à escravidão. Vários países do mundo que vivenciam o trabalho escravo fazem questão de não assumir essa condição. Nós gostaríamos de dizer que não existe. Mas a realidade é mais forte do que tudo. E eu quero dizer a vocês que assumimos a existência do trabalho escravo no Brasil para que tivéssemos condições de erradicar o trabalho escravo no Brasil. Assumimos a existência do trabalho infantil para que tenhamos condições de erradicar, como disse o presidente da LASEM, o trabalho infantil no Brasil. A principal porta, a principal possibilidade que uma nação tem de enfrentar uma violação aos direitos humanos é enfrentá-la reconhecendo a existência e compreendendo o fenômeno. Ao longo dos últimos anos, desde 2003, o Brasil conta com uma Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, composta pela sociedade civil, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e composta também pelo Ministério Público do Trabalho, em diálogo permanente com a magistratura do trabalho e que tem atuado em todo o território nacional com diferentes instrumentos. Um dos primeiros e principais instrumentos nossos se dão pela própria fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho. Uma fiscalização que, para dar conta de enfrentar o trabalho escravo no Brasil, não atua apenas através das delegacias regionais do trabalho, mas atua também através de um grupo especial de fiscalização móvel, que viaja o país permanentemente, que investiga com apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, a existência de trabalho escravo e se posiciona de forma a constituir comprovação da existência do trabalho escravo. Esse grupo especial de fiscalização móvel atua a partir de denúncias, de indícios, integrado, como disse, com o trabalho de inteligência policial, procurando identificar, para que não fiquem à margem de serem responsabilizados, os que exploram o trabalho escravo no Brasil. Vocês têm presente que em uma das ações deste grupo, nós tivemos também pessoas que exerciam funções de carreira de Estado, fiscais do trabalho, que foram mortos em uma abordagem que não fez diminuir a atuação de fiscalização do Ministério do Trabalho. Auditores e fiscais do trabalho no Brasil atuam na linha de frente, resgatando trabalhadores nessa condição. Resgatando com a inteligência possível, para que depois da denúncia, quando essa situação chegar aos senhores e senhoras, exista a possibilidade da comprovação efetiva e a responsabilização que não pode deixar de existir, de forma pedagógica e real, daqueles que exploram o trabalho escravo no Brasil.
Nós trabalhamos também através de um plano nacional de erradicação do trabalho escravo, que encontra-se na sua segunda edição. Este plano nacional é uma prioridade absoluta para o governo federal. Ele prevê o fortalecimento da atuação integrada na fiscalização do trabalho escravo. Ele prevê um trabalho integrado entre vários ministérios e ele prevê várias esferas de atuação. A identificação da situação de trabalho escravo e a fiscalização é a primeira. A denúncia contundente e competente, efetiva, participa disto. Mas, ao mesmo tempo, as políticas sociais de resgate da vida deste trabalhador, das condições humanas desse trabalhador, são uma missão do Poder Executivo. Através da atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, mas através do Ministério do Desenvolvimento Social, da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério da Educação, com políticas que chegam lá no município. E, inclusive, em algumas circunstâncias, quando o próprio trabalhador é parte da denúncia e encontra-se ameaçado, como nós temos vários casos com políticas de proteção a testemunhas, porque nós temos circunstâncias também de ameaças àqueles que denunciam essa condição, e a Secretaria de Direitos Humanos mantém uma política de proteção à vida de testemunhas através do Provita, plenamente integrado com as políticas de direitos humanos. Nós temos também a chamada lista suja. A lista suja é um dos principais instrumentos do mundo contemporâneo. Nós já temos trabalhado com essa lista como uma possibilidade de que ela seja adotada no cenário internacional, inclusive com empresas multinacionais, do Brasil para fora, com outros países também adotando e cumprindo, orientados pelo que significa a lista suja. A lista suja é um instrumento estabelecido, alimentado a partir da identificação do trabalho escravo. Identificada a existência do trabalho escravo, o Ministério do Trabalho, tendo essa identificação, a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério do Trabalho relacionam-se com essa chamada lista suja, que é coordenada também pela sociedade civil, e esta coordenação, ao colocar uma empresa, uma fazenda, uma empresa urbana, na área urbana ou rural, na lista suja, o governo brasileiro tem o compromisso de vetar a participação desta empresa, deste conglomerado, deste grupo, desta cadeia produtiva, em licitações, em contratos públicos e o acesso a financiamento público no Brasil. De forma que esse tem sido um instrumento efetivo, sendo que muitas pressões existem também, daqueles que não querem entrar na lista suja, mas que na sua cadeia produtiva têm a mão de trabalhadores escravizados no interior do Brasil ou nas grandes cidades. O caminho para as empresas, porque o caminho deve sempre haver, a justiça é um direito para todos, a busca do contraditório deve haver, quando alguém se sente lesado por um instrumento como este, em geral, tem buscado a própria justiça. Nós temos tido, no entanto, ganhos importantes, ganhos em todas as esferas, que têm assegurado a lista suja como um instrumento importante, legal, para o enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil. A CONATRAI trabalha com um conceito amplo de cadeia produtiva. E isso tem feito com que as próprias empresas realizem um trabalho de fiscalização das suas terceirizadas, quarteirizadas, das suas empresas associadas para entregarem um produto final. Mesmo quando contas do governo, empresas prestadoras de serviço para o governo, têm sido atingidas, nós reforçamos e cumprimos as metas que o Plano Nacional nos indica.
esta segurança tem sido a garantia de vitórias, inclusive nos tribunais, diante daqueles que têm questionado o instrumento da lista suja. Tudo isto está baseado em uma legislação importante para o país. O Estado brasileiro ratificou a Convenção 29 sobre trabalho forçado ou obrigatório em 1957. Assumiu também, em 65, a Convenção 105 da OIT sobre a abolição do trabalho forçado. A Convenção 29, no item 1, artigo 2º, define o trabalho forçado. E o Código Penal, no artigo 149, produziu, indicou, tipificou o trabalho em condições análogas a de escravo aos homens e mulheres. Trabalhamos também com a própria CLT como referência. Há uma portaria interministerial que enuncia regras sobre o cadastro de empregadores, que constitui, portanto, a lista suja. É de maio de 2011. E trabalhamos no Congresso Nacional com uma emenda constitucional que prevê a retirada da terra, a retirada da propriedade daqueles que explorem o trabalho escravo, destinando para a reforma agrária ou para uso social urbano a propriedade daqueles que exploram o trabalho escravo. A proposta passou pelo Senado Federal em 2003. De 2003 a 2012, ela ficou parada, ela teve uma tramitação muito pequena, ela foi com apoio da sociedade e de todos os que lutam pela erradicação do trabalho escravo no Brasil. Ela foi aprovada finalmente na Câmara dos Deputados em 2012, ela voltou ao Senado por conta de uma modificação, mas nós estamos trabalhando para a sua aprovação com apoio da presidenta Dilma, com apoio hoje da maioria dos senhores senadores, e acreditamos que teremos sucesso em aprová-la, porque trata-se de um instrumento inovador para o enfrentamento ao trabalho escravo. O enfrentamento ao trabalho escravo tem sido para nós também um desafio do ponto de vista de enfrentar-se o tráfico de seres humanos. O Ministério da Justiça coordena uma política de enfrentamento ao tráfico de seres humanos. Nós mapeamos no Brasil corredores de onde os trabalhadores saem para circunstâncias de exploração em outros estados. Do Maranhão para o Pará e para todo, e até para o Centro-Oeste. Do Mato Grosso também para o Pará. Nós poderíamos citar aqui o Zé Guerra, no seu pronunciamento, em outro momento, com certeza poderá apresentar para vocês as rotas que temos identificado. É novo também para o Brasil que tenhamos, com maior clareza na legislação, o enfrentamento ao tráfico de seres humanos. Ao enfrentarmos o tráfico de seres humanos, estamos também enfrentando o trabalho escravo no Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos tido novas circunstâncias de identificação do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Aqui nós temos, eu tive a alegria de ver que nós temos aqui, entre os que estão realizando esse 12º curso, magistrados, juízes, enfim, juízas do trabalho de vários estados brasileiros, de regiões, inclusive, que muito nós temos trabalhado. E me chamou a atenção, regiões que nós temos trabalhado com o enfrentamento do trabalho escravo, no campo ou no interior do Brasil, mas também em cidades. Por exemplo, São Paulo e Belo Horizonte. O Brasil, com o grau de desenvolvimento econômico que ele tem vivenciado, destacando-se entre os nossos países vizinhos e diversificando as nossas relações econômicas e comerciais, que até bem pouco tempo eram
quase que exclusivamente com os países desenvolvidos, chamados desenvolvidos, com os Estados Unidos, principalmente com a Europa, o Brasil diversificou suas relações econômicas e comerciais com a África e com a nossa América Latina. E isso é amplamente positivo. Eu tenho muito presente num pronunciamento do presidente Lula, certa vez em que ele disse que nós queremos ser uma nação desenvolvida, mas não queremos viver a condição de menor desenvolvimento dos nossos países amigos e irmãos vizinhos. De que um desenvolvimento regional coerente e equânime é positivo para todos nós. Infelizmente, nós não vivemos essa condição. Ainda que, na nossa região, exista um desenvolvimento importante nos países irmãos, o Brasil tem amplas fronteiras e com regiões também muito pobres dos demais países. E sendo uma nação, sendo um país que vive umas circunstâncias singulares de desenvolvimento e com o compromisso social que temos no nosso país, inclusive, de não tratarmos os nossos irmãos, os migrantes, como os brasileiros foram tratados, e o são, nos países desenvolvidos ao longo de tanto tempo, colocados em situações precárias de vida. Todos sabem que o Brasil, no cenário internacional, é um país voltado à cooperação. O Brasil não se move pela guerra, pelo ataque ou pela ingerência internacional. A diplomacia brasileira, historicamente, tem a marca da cooperação. E essa marca de cooperação, associada ao desenvolvimento econômico singular do atual período, de estarmos crescendo e gerando renda, tem trazido ao nosso país um fluxo migratório muito forte, para o qual nós temos que constituir instrumentos para nos relacionarmos, doutor Aloysio, mais adequadamente possível. Nós não somos atingidos quando os haitianos vêm para o Brasil. Não estamos atingidos. Aliás, nós temos uma responsabilidade com o povo haitiano, que assumimos diante das Nações Unidas, e que não é uma responsabilidade primeira de termos lá as nossas tropas, ainda que façam um trabalho importante, mas é principalmente de constituirmos lá um Estado, apoiarmos o desenvolvimento de um Estado capaz de gerar o desenvolvimento para aquele povo, para aquela nação, como uma nação própria. Quem perde, principalmente com os haitianos, vindo ao Brasil, são os próprios haitianos. É a própria nação haitiana. Mas é muito importante quando estabelece-se regras de como eles chegam ao Brasil, de onde trabalharão, como poderão, e assim é com os bolivianos, e assim é com todos os nossos vizinhos, todos, enfim. E estamos identificando cada vez mais condições precárias de trabalho no meio urbano, condições não só precárias, mas condições análogas à escravidão, em oficinas, particularmente no setor têxtil, nas grandes cidades brasileiras, em São Paulo, já identificado, em Belo Horizonte, já identificado, e nós vamos ter que compreender como lidar com isso. No atual momento, nós temos tido um enfrentamento com grandes redes lojistas, procurando que elas colaborem para o enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão e compreendendo que este processo poderá contribuir para a superação deste fenômeno que ora identificamos tão forte nas grandes cidades. Quero também referir aqui, eu tive a oportunidade, e hoje a Secretaria de Direitos Humanos trabalha com as pessoas com deficiência, com as crianças e adolescentes, com as vítimas da tortura, com os presídios, com as unidades de adolescentes, com o enfrentamento à exploração sexual, que pela OIT está entre as piores formas de trabalho infantil, e com o trabalho escravo, enfim, com tantos temas. Em 2013, agora neste ano, o doutor Dalazen, em 2013, acontecerá
um encontro importante. Neste ano acontecerá um encontro importante aqui, da Magistratura do Trabalho, sobre trabalho infantil. E no ano que vem nós teremos um encontro mundial, que se realizará no Brasil. Este tema que foi trazido pelo Dr. Dallazen, sobre esta profusão de autorizações para que as crianças estejam no mundo do trabalho, precisa ser enfrentado. Nós vamos nos somar ao seu empenho para que possamos ter a Justiça do Trabalho como titular dessa responsabilidade, que já tem, mas também nós já temos um diálogo com o CNJ para o enfrentamento dessa situação. E essa é uma das faces. O doutor Dallazen disse bem aqui. Nós não podemos ver o trabalho infantil como a solução para as crianças e adolescentes que vêm dos estratos populares, que vêm das famílias empobrecidas. O trabalho infantil significa, sobretudo, abandonar a escola. A criança que trabalha, carregando um peso superior ao seu próprio corpo, às suas próprias condições psicológicas, ela já não tem mais o direito a brincar, ela não tem mais o direito a viver em família. E aqui é um tipo de trabalho infantil que nós precisamos estar atentos e com o qual o país não dialogou e não constituiu soluções, que é o trabalho infantil doméstico das meninas. Nas suas próprias famílias, e elas também abandonam a escola, são abusadas sexualmente, porque assumem o papel de adultas muito antes da vida adulta. A mistura de papéis dentro de uma casa, realizada por uma menina, é perversa em todos os sentidos. Ela é que cuida dos irmãos, ela é que abandona a escola. Ainda que nós tenhamos superado a diferença, e hoje tenhamos mais meninas que meninos chegando aos níveis mais avançados de educação e de escolarização, sem dúvida nós não podemos fechar os olhos para meninas que saem das suas casas, ainda no interior do Brasil, para trabalharem em uma casa como se fossem ser adotadas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na formação de 2 blocos de leis no Brasil. Do Código Penal, no título 6º, que trata dos crimes sexuais, constituindo a figura do estupro de vulnerável, e toda a legislação penal sobre crimes sexuais, e na nova lei sobre adoção, para que pudéssemos enfrentar justamente essas questões. E hoje nós temos, do ponto de vista dos direitos das crianças e adolescentes, instrumentos para protegê-las. A pior forma de trabalho infantil, que a OIT indica, como a exploração sexual, no entanto, ela está associada ao abuso sexual intrafamiliar e se transforma posteriormente nas formas de exploração sexual, e ela está, ainda que indiretamente, ora diretamente, associada ao trabalho infantil das meninas no nosso país. A como elas sustentam suas casas, seja com dinheiro, seja com trabalho. Ora com dinheiro, ora com trabalho. O Brasil tomou uma decisão de ser um país desenvolvido, uma decisão de ser uma grande economia. O Brasil não pode mais conviver com essas violações de direitos humanos. O único caminho que nós temos para isto, e não deverá faltar na atuação de vocês, ainda que tenham cabeça fria, ainda que sejam magistrados e, por isso, estejam vocacionados a pensarem sempre, em cada momento, com a lei e com a razão. Do ponto de vista da lei, eu posso assegurar a vocês, nós já temos os instrumentos. Do ponto de vista da atitude que devemos ter, nós devemos ter cada vez mais, em cada lugar que estivermos, a competência de fazer com que a lei sirva para aqueles que estão à margem dela. Aqueles que têm que perceber a justiça, o trabalho como direito humano, a vida como direito humano a ser respeitado,
o desenvolvimento de uma criança como direito humano, mas seguramente também a justiça, o acesso à justiça como um direito humano. O acesso à justiça, ser ouvido na justiça, poder contar com uma defensoria adequada no sistema de justiça, uma defensoria pública também adequada, trabalhar, enfim, poder contar com a justiça é ter direito humano. E, para isso, o país também tem que se indignar. Uma nação que veja, de forma burocrática, o tema dos direitos humanos não alcançará êxito. Uma nação que saiba lutar e, onde quer que estejamos, compreender que nós temos um fio condutor entre nós. E, diante da autonomia de vocês como juízes e juízas, existe um vínculo que não é na atribuição que vocês realizam, muito menos na decisão que tomarão. O único vínculo que há entre nós é um vínculo ético de estarmos trabalhando pelos direitos humanos, para que, na sua amplitude, eles possam afirmar-se como pressupostos éticos, como instrumento já normatizado, já parte da lei e, portanto, direito de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada pelo convite, eu espero ter participado à altura do que vocês terão neste encontro todo. Eu tenho certeza que a justiça do trabalho é, sobretudo, também uma justiça dos direitos humanos. Muito obrigada.